Olá, este é o terceiro vídeo em que eu esclareço porque os argumentos do Marcelo Berti contra a família 35 não estão em harmonia com as evidências. Curiosamente, o Berti afirma que houve um controle do texto bizantino e também diz que as evidências desse controle, as evidências que esse controle existiu, são abundantes. Eu já fiz vídeos aqui no canal e afirmei no meu livro em coautoria com o Dr. Pickering que não há evidências desse controle. Então eu pensei que ia aprender algo novo nos argumentos do Berti. Mas, infelizmente, o Berti, na live com o Paulo Won, não cita nenhuma evidência. Vejamos, ele diz que a falta de manuscritos bizantinos antigos é a evidência contundente para dizer que esses manuscritos não existiam no primeiro século. Já no vídeo do Dois Dedos de Teologia, ele trouxe uma citação de uma determinação de Constantino para arrumar escribas hábeis e que a paz no cristianismo, no império, permitiu esse controle. Isso foi informado para dizer que a redação foi controlada, cópias de scriptorium. Mas a nossa colocação é: a paz do império e o pedido do imperador para fazer algumas cópias, ele cita 50, seria evidência suficiente para permitir que os manuscritos com vários séculos de diferença, em regiões geográficas distintas, tivessem o mesmo texto? Vamos tentar ser mais claro. Nós conhecemos os manuscritos que esses escribas, a mando de Constantino, fizeram? Não. Nós conhecemos o texto, a redação que eles escolheram? Não. Nós não temos informação sobre esses manuscritos. Mas, na opinião do Berti, esses desconhecidos manuscritos, com esse desconhecido texto que ele chama de controlado, que foram produzidos por escribas que não conhecemos, que não temos informação, mas a mando de Constantino, conseguiram influenciar a produção de cópias que iria se alastrar nas outras regiões, países, mosteiros, por toda a região bizantina. Repetimos, as únicas informações fornecidas pelo Berti para citar um suposto controle foi que Constantino havia determinado a produção de cópias do Novo Testamento e que havia paz no cristianismo, havia paz no império. Nada mais. Com isso, ele deseja que você interprete que todo o processo de cópias passou a ser controlado. Isso é abundância de evidências? Isso parece aceitável? Nós afirmamos que é gritantemente evidente que não. É impossível controlar o texto dos manuscritos dessa forma. Ter monges, copistas, escribas obedecendo uma ordem eclesiástica central para escrever o texto de certa maneira não funcionaria nem nos dias de hoje. Por favor, lembre-se que Constantino não disse o que seria escrito, não impôs uma redação, não disse qual o texto deveria ser escrito. Apenas exigiu um trabalho bem feito. Mas, como eles pensam que isso permitiu o controle, então só sobram os manuscritos achados nas areias dos desertos do Egito. Aliás, essas condições climáticas, quente e seco, são um dos motivos que esses manuscritos antigos sobreviveram. Ademais, o Berti afirma, mas agora já sendo específico na família 35, que Van Soden chegou à mesma conclusão do texto controlado. Mas o próprio Berti reconhece que Van Soden está totalmente superado. Você pode perguntar isso a ele. Mas adivinha, a única coisa boa que sobrou de Van Soden
foi a teoria do controle do texto da família 35, que Van Soden chamou de KR. Para Van Soden, esse controle teria acontecido no século XII. O Bert inclusive disse que o manuscrito mais antigo da família 35, o minúsculo 35, é do século XII. Mas tem gente que questiona isso e joga para o século XIV. Mas ele não te disse que a própria lista internacional coloca o minúsculo 35 no século XI e que há vários outros manuscritos com a mesma datação do século XI. Portanto, o minúsculo 35 não está sozinho, nem é considerado o melhor pelo Dr. Pickering, como o Bert propõe. Então dizer que não há manuscritos mais antigos que o século XII é manifestamente equivocado pela própria academia. A tabela está no nosso livro, é preto no branco. O Bert também disse que o Dr. Pickering se esqueceu de considerar que o grupo M7 de Van Soden, que é a família 35 para o Dr. Pickering, poderia vir depois, não antes, já que o Dr. Pickering trata esse grupo como o denominador comum. Acontece que o Dr. Pickering não só considerou que M7 poderia vir antes, mas refutou essa teoria por meio de um artigo escrito antes mesmo dele chegar à família 35. O nome do artigo é A Different Stemma for John 7:53 to 8:11. Portanto, é mais uma colocação improcedente do Bert. Nesse caso, mero desconhecimento do trabalho do Pickering. Outra curiosidade é que quando perguntado sobre manuscritos perfeitos na live do Paulo Won, o Bert inicia dizendo que não há manuscritos perfeitos. Nesse ponto, ele ainda não delimitou, como nós fazemos, de livros perfeitos. Afinal, os manuscritos foram escritos livro por livro, enviados livro por livro. Nós defendemos, portanto, que a análise igualmente deve ser feita livro por livro. Mas o Bert depois diz que pode-se dizer que sim, que se pesquisar sobre manuscritos perfeitos, é na família 35 que se achará um texto com mais perfeição. Mas ele salienta que isso não quer dizer que esses manuscritos não tenham problemas de acentuação ou no móvel. Ora, nossa declaração é muito clara, Bert. Um manuscrito perfeito é um manuscrito sem variante. Pouquíssimos acentos mudam o sentido no texto grego e eles não costumam nem aparecer nos aparatos críticos. Mas se o Bert deseja usar isso como variante para retirar a perfeição do manuscrito, por favor, Bert, diga-nos onde está a variante nos manuscritos que indicamos, que nós afirmamos serem perfeitos. O Dois Dedos de Teologia, por meio do Iago Martins, foi muito claro ao afirmar que os manuscritos mais parecidos têm de 4 a 6 diferenças por capítulo. Eu cito o livro de Tito novamente, mas reitero que a lista completa de todos os livros perfeitos está no nosso livro. Portanto, nós apresentamos os livros perfeitos e indicamos o número do manuscrito. Qualquer pessoa pode auditar essa informação, mas se ela está incorreta, seja qual for a índole do erro, mostre-nos onde está a variante. Vamos sair do discurso abstrato. Então, quando o Bert diz, para exemplificar, que quando um manuscrito é copiado 10 vezes, isso não faz com que essas 10 cópias sejam boas, pois para isso acontecer, o exemplar usado para fazer essas 10 cópias é que teria que ser bom. Isso nos causa espanto, pois você já deve estar cansado de ouvir isso. Mas o manuscrito usado para se fazer as cópias tem um texto coeso, coerente, sem erros ortográficos, sem variantes. Como dizer que esses manuscritos, eles não são bons? A resposta é muito simples. O importante para eles não é o texto,
mas a data do manuscrito. Portanto, lamentamos que o Dois Dedos de Teologia tenha associado o Dr. Pickering ao pensamento de que quanto mais se copia um texto, mais correto ele fica. Ou quanto mais se copia, mais parecido com o original ele fica. Esse cenário inventado por eles faz com que surja a pérola. Não é preciso ter cópias qualificadas, mas nós precisamos ter quantidades de cópias. E em nenhum momento ele esclarece que essas cópias seriam desqualificadas, não porque o texto é ruim, mas porque o documento é recente, pela datação do documento. E que, igualmente, os manuscritos deles teriam importância, pedigree e a qualificação só pela datação, não pelo texto do manuscrito. Mas perceba que, novamente, ele coloca essa grande quantidade de cópias como ruim pela datação, apenas pela suposta relação com a pseudoexistência desse suposto controle do texto. Não é um problema de redação do manuscrito. E quando Bert fala em evidências para se defender o texto crítico, aí ele diz que os papiros, que são antigos, provaram a qualidade dos códex, que também são antigos. Vejamos então, por que os quase 400 manuscritos já identificados da família 35 não provam nada? Segundo ele, porque todos esses manuscritos são tardios. E por que a meia dúzia de papiros teriam provado a qualidade da meia dúzia de códex? Porque eles são antigos. Novamente, tudo o que eles chamam de prova tem relação com a antiguidade do documento, não com o texto. E esses documentos foram achados onde? Nas areias dos desertos do Egito. Ora, se um códex é antigo e um papiro que é mais antigo tem a mesma leitura, a mesma variante, a mesma palavra, tudo o que se provou é que a leitura do códex é de fato antiga, já que o manuscrito mais antigo tem a mesma leitura. Mas isso a gente já sabia. Nós podemos questionar a datação dos códex, dos papiros. Aliás, afirmamos ser arbitrário, impossível, com os meios usados, dizer o exato ano do Códex B, o Códex Vaticano, que é atribuído ao ano 325, e do Códex Aleph, o Códex Sinaítico, atribuído a 350, como sugere a Academia. Estipular datas exatas, inclusive, pode ter sido feito apenas para dizer que o Códex B é melhor que o Códex Aleph. Isso mesmo, apenas 25 anos faria essa diferença toda de qualidade dos manuscritos para eles. Lembramos que a Academia não tem interesse em realizar o teste do carbono 14 ou algo que traga resultados objetivos. Eles querem subjetividades. Reconhecemos que há trabalhos honestos na paleografia, mas dizer o ano exato desses códex? Portanto, voltando ao raciocínio, os papiros apenas provaram que a leitura dos códex são antigas. Mas isso a gente já sabia. Então, para nós, os papiros não trouxeram nenhuma novidade, algo que sirva de prova, que ateste a qualidade. Não provaram nada. Eles apenas reafirmaram o óbvio, o pacífico. São leituras antigas. E nós enfatizamos que se não há o dito controle do texto bizantino, não há razão para se buscar leituras antigas que demonstrem a antiguidade dos manuscritos bizantinos. Mas como satisfazer a Academia? Como romper com o paradigma de Hort? Como mostrar para eles que o texto bizantino é de fato antigo, que não houve controle, não houve recensão, se a única evidência para eles são manuscritos antigos? Nós precisamos mostrar leituras da família 35 nos manuscritos antigos. Não vemos outra opção para satisfazer a Academia.
Perceba que não estamos fazendo uso conveniente das evidências, muito menos tornando os manuscritos do Egito bons, como o Bert ironicamente sugere. Não! O Dr. Pickering com isso apenas mostra que também há leituras da família 35 nesses manuscritos antigos. O caminho é semelhante ao que o Bert ensinou para dizer que os papiros provaram a qualidade, pela antiguidade, dos códex. Logo, as palavras, as leituras típicas da família 35, que estão nesses documentos antigos, atestam que essas palavras, que o texto é antigo. E como existem leituras antigas da família 35 nesses documentos que são antigos, e elas são atestadas sem padrão, de forma salpicada, isso mostra a falta de dependência, o que é mais uma evidência de que não há o suposto controle. Não houve controle do texto em momento posterior da história. Afinal, sem padrão, sem dependência, sem controle. Portanto, o texto bizantino não sofreu recensão, revisão. Não é um texto padronizado de scriptorium. Antes, ele é bom porque foi copiado em uma região que se falava grego, por escribas que sabiam escrever grego, desejando fazer um trabalho razoavelmente honesto. O controle do texto do Novo Testamento foi feito pelo Espírito Santo, não por uma suposta autoridade eclesiástica. Informamos que temos um livro sobre o assunto. Família 35, texto original do Novo Testamento, exposição de evidências. Deus preservou o seu texto e nós sabemos qual é. Obrigado e até o próximo vídeo.